Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Dani Maia e estarei com vocês aqui nessa caminhada sociológica. Muito bem. Olha só, na aula passada a gente iniciou uma discussão sobre racismo, né? Então, na aula passada nós falamos, foi a primeira parte da aula de racismo. Hoje nós vamos para a aula parte 2, tá? Então, na aula passada, a gente conversou sobre como que foi o processo de colonização na América, né? Mas aí a gente sempre falava do Brasil, né? Sempre do Brasil, até porque, né, tá mais pertinho da gente. A gente é brasileiro, né? Então, não tem como. Então, o que acontece? A gente falou sobre o processo de colonização, como é que foi, né? E que tudo isso, essa relação aí social, né? Esse processo de colonização, essa relação entre colonizado e colonizador foi etnocêntrica, né? E por ela ser etnocêntrica, deu aí, até hoje a gente traz os resquícios devastador desse processo de colonização, né? Então, a gente falou sobre esse processo de colonização, que não foi algo aí harmonioso, né? Que foi muito conflituoso, que foi um processo de não aceitação, né, das pessoas que estavam aqui. E hoje a gente vai falar, vamos remeter um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar ainda sobre isso, relacionando a aula passada com a aula de hoje, mas nós vamos falar sobre o neocolonialismo e as teorias eugênicas. Vamos ao quadro, para a gente iniciar a nossa aula. Então, a aula parte 2, né, de racismo, onde a gente vai falar sobre o neocolonialismo, os efeitos das teorias eugênicas no Brasil e o que são teorias eugênicas, né? Professora, cada nome estranho, né? Na aula passada você falou sobre etnocentrismo, né? Que tem a ver, o que é etnocentrismo? Vocês lembram? Que é o quê? O etno tem a ver com etnia, o centrismo, centro, remete a centro. É quando eu acho que a minha etnia ela está no centro, né? E quando eu penso que a minha etnia está no centro, eu acho que tudo que tem a ver com a minha cultura, com a minha religião é mais correto, né? Correto. E do outro é inferior. Eu vou agindo com discriminação, né? É quando eles chegaram aqui, olharam para os nativos, nossa, povo selvagem, e quiseram domesticar o povo. Olha só que estranho, né? Domesticar, impor a religião, né? Porque a religião predominante lá da Europa, eles fizeram com que ela fosse adotada por eles, porque só tinha duas opções. Ou aceitava ou morria, né? Tanto é que a gente tem aí um histórico de muitas mortes de indígenas e de negros ainda no nosso país, né? E isso, gente, vai reproduzindo, né? Vai reproduzindo, infelizmente, tá? Então, na aula passada a gente falou sobre isso e agora a gente vai falar sobre neocolonialismo. Como se não bastasse, o colonialismo não foi lá aquelas coisas todas, ainda tem um neo, né? Um novo colonialismo. Existe um novo colonialismo, ou seja, um novo colonialismo, um colonialismo mais atual, né? Mas como que ele acontece, né? Então, denomina-se neocolonialismo o processo de dominação política e econômica instituído pelas potências capitalistas emergentes. Quem são? Reino Unido, a Arábia e Bélgica, Estados Unidos, Prússia, França e Itália. Sobre a África, a Ásia, a Oceania e ao longo do século XIX e início do século XX. Então, o neocolonialismo ele é um processo também de dominação, como ocorreu lá no século XV, mas um processo de dominação também, né, político e econômico. Só que lá no século XV, eles argumentavam a questão dos fenótipos, né? As características físicas dos indivíduos. Era o argumento quando chegaram aqui e colonizaram o povo, né? Esse mesmo aqui, ó. Só faltou aqui a América, né? Então, dentre os países que se lançaram à conquista neocolonialista, o mais bem-sucedido foi a Inglaterra, a qual foi capaz de fundar um verdadeiro império colonial. Sem espanto, com a industrialização inglesa, no século XVIII, aqui foi onde ocorreu aí as grandes revoluções, Revolução Industrial, né? Grandes empresas se constituíram e monopolizaram a produção. Mas por que iniciou um novo colonialismo, ou seja, um neo?
né? Um novo colonialismo. Por que ele surgiu? Por interesse econômico, tá, gente? Interesse econômico e político, né? A Inglaterra foi onde começou ali aquele boom da industrialização, onde ocorreu a Revolução Industrial. Elas precisavam o quê? De mão de obra, precisavam de matéria-prima para continuar ali naquele monopólio. E como elas iam fazer isso? Colonizar quem tinha, né? Colonizar quem tinha, tá? Então, como resultado, todo o continente africano foi conquistado. O continente africano é um continente muito rico, né? E hoje ele está devastado por conta da exploração dos seus recursos naturais e da exploração do povo, né? Que ocorreu muito intensamente, né? Então, com o resultado, todo o continente africano foi conquistado, exceto a Etiópia e a Libéria. Na Ásia, apesar de toda a resistência, não foi diferente. A abertura dos mercados chineses teve seu início com a Guerra do Ópio e terminou com o Tratado de Pequim, responsável por abrir 11 outros chineses, bem como aumentar as vantagens dos comerciantes estrangeiros. Por mais que houvesse aí essa resistência, o neocolonialismo, esse novo colonialismo, ele se lançou aí em busca da questão dos recursos naturais, né? Para quê? Para ele se manter. E quem faz isso? Os países mais desenvolvidos, né? Principalmente esses aqui que eu falei para vocês, né? Estados Unidos, a Prússia, a França, a Itália. Então, existe essa discussão do neocolonialismo, desse novo colonialismo que parte aí em busca dessa exploração dos países por interesses econômicos. Então, dentro da história do mundo, né, esses interesses, principalmente os econômicos, eles foram assim cruciais para toda a exploração que existe, toda a desigualdade que existe no mundo, principalmente nos países que foram aí dominados por eles, né? Então, os resquícios, ou seja, todas essas questões ainda, quando os colonizadores vieram para cá, quando eles lançaram-se a explorar esses continentes, ainda existem. Ou seja, ainda existe uma reprodução social, histórica disso, né? Então, o Brasil é um país extremamente rico, né, de recursos naturais e ainda a gente não consegue sair da pobreza, né? A maioria dos brasileiros são pobres. A maioria dos brasileiros estão vivendo em uma grande desigualdade social. Tudo isso é uma reprodução do que ocorreu desde o início do nosso país, infelizmente. Até hoje, o povo ainda não se emancipou. Ainda estamos reproduzindo todo tipo de exploração e divisão que trouxeram para nós, né? Como se tudo que fosse de fora fosse melhor. E tudo que tinha aqui, gente, tudo foi criado pelas pessoas que estavam aqui, pelos nativos. As comidas, o modo de ser, o modo de agir, a cultura, né? A cultura indígena, ela permanece na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Não só no nosso sangue, mas no nosso cotidiano. É porque a gente, infelizmente, ainda reproduz a visão dos colonizadores, essa visão do colonizar o outro. Quando eu colonizo o outro, gente, eu quero apagar toda a memória dele. Eu quero apagar toda a religião, eu quero apagar toda a história, tudo que ele criou, a forma dele ser, dele pensar, dele agir. Eu quero apagar e dominar e substituir pelo que eu acho correto. Isso é uma visão etnocêntrica, né? E qual era a opção que eles deram para quem estava aqui? A opção não tinha opção, né? Ou você aceitava, ou você me mostrava onde é que estava a riqueza, ou você aceitava o que eu quero para você, a religião que eu tenho, para você que eu acho que ela é correta, ou você vai morrer, né? Como a maioria dos nativos
como aconteceu com a maioria dos nativos, né? Então, hoje, você vê que a população indígena ela é muito pouquinho mesmo, né? A maioria aí tem uma história de exploração muito grande, assim como os negros também, né? E, infelizmente, a gente não quebrou esse ciclo do colonizador. É um ciclo do colonizador. Porque eles fizeram isso com o nosso povo e, infelizmente, a sociedade vai reproduzindo, vai excluindo, vai deixando o povo, os nativos, os indígenas, os negros marginalizados até hoje. É uma herança triste, não é? Uma herança histórico-cultural extremamente desumana e que vai reproduzindo, né, como um ciclo. Vamos para as teorias eugênicas, para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre esse assunto. Vamos ao quadro, olha só. E aí, agora a gente vai falar sobre as teorias eugênicas. Vocês lembram que na aula passada, a gente falou que o argumento para explorar o outro eram as características físicas? Vocês lembram disso? Aqui, ó, essa imagem, ela mostra um médico, né? Aqui são vários crânios de negros. Eu vou explicar por que essa foto está aqui. Esse é o chamado racismo científico. É quando a ciência, isso é uma vergonha, mas é verdade. É quando a ciência se prestou a querer dizer que as pessoas com fenótipos diferentes àqueles dos europeus eram inferiores. Eles queriam provar isso. Olha que absurdo, gente. Olha como o racismo, ele se consolidou. Até a ciência se prestou a esse serviço desumano, né? Então, o que é eugenia? É um termo desenvolvido pelo inglês Francis Galton, que significa bem-nascido. Então, eugenia significa bem-nascido. Foi esse termo, né? Criado por esse Francis Galton aqui, esse inglês, né? Que propõe, olha só o absurdo, que propõe o melhoramento da espécie humana a partir da reprodução de indivíduos com características desejáveis. Então, o racismo, ele foi principalmente consolidado, não só, né, pela ciência. A gente chama de racismo científico. Eles queriam provar aqui as diferenças dos crânios, né, que tinham diferenças entre negros, entre europeus, entre os nativos. E eles queriam propor esse melhoramento, né, da espécie. Aqui é uma imagem de se eu não me engano, ele é médico, né? O César Lombroso, que ele tentou ver a questão também, relacionar o cérebro de criminosos. Tem toda uma questão aqui que envolve ele, mas a gente não vai adentrar nesse assunto, tá? Mas então a ciência, né, a gente chama de racismo científico, ela se prestou para esse serviço desumano desse pensamento preconceituoso e discriminatório, né? Que é essas teorias eugênicas desse melhoramento da espécie. Então, olha só, no final do século XIX e no início do século XX, a ideia de superioridade entre os grupos étnicos, isto é, de que existem grupos humanos fortes e fracos, segundo características físicas herdadas biologicamente, foi associada a traços intelectuais e morais. Então, olha só, o traço físico foi o motivo de explorar as pessoas. A forma como você vê o mundo, a sua cor, o seu jeito, ele foi, lá pelos colonizadores no século XV, motivo para chegar aqui e querer explorar o outro. Diz assim, não, você é nativo, você anda pelado aí, que estranho, você é selvagem, eu vou te explorar. Mas qual era o fundo? A verdade é o quê? A verdade é que eles queriam explorar as pessoas
por fatores principalmente econômicos e políticos. É por isso que eles usavam esse argumento. Não é que as pessoas são inferiores, não, gente. É só uma forma, um motivo de quererem explorar. E ainda hoje existe discriminação e preconceito dentro da sociedade. Essa visão aqui etnocêntrica, preconceituosa e desumana, que a ciência, infelizmente, se prestou a um período da história a fazer esse desserviço, porque isso não é serviço não, isso é um desserviço, né? Então, no final do século XX, final do século XIX, início do século XX, a ideia de superioridade entre os grupos étnicos, isto é, de que existem grupos humanos fortes e fracos, segundo características físicas herdadas biologicamente, foi associada a traços intelectuais e morais, né? Tudo isso, gente, é criado. Vou até parar aqui para vocês olharem para mim. Eu queria dizer para vocês que tudo isso é criado. Tudo isso é inventado, criado socialmente. É só um motivo para eu dizer, eu cheguei, vou te explorar. Cheguei, você faz o que eu quero. Isso não é verdade. Os traços físicos não dizem que a gente é fraco, que a gente é forte, que a gente é inteligente, que a gente não é. Isso não tem nada a ver. A minha aparência não vai dizer que eu sou mais inteligente que o outro, que eu sou menos. Tudo isso é motivado, é o meio social que faz com que a gente seja. É estímulo. Se eu leio mais, eu leio todo dia, eu vou conhecer mais, não é? Se eu estudo mais, eu vou estudar mais, não é? Se eu tenho condições para isso, não tem nada a ver com a tua aparência, não tem nada a ver a tua cor, não tem nada a ver onde você nasceu. Mas antigamente isso era relacionado. Os fatores físicos eram relacionados com esse tipo de situação. Então, isso não é verdade. Isso são as pessoas que criaram. Isso é uma invenção desumana. Tá? Então, não acreditem nesse tipo de coisa. Que o traço físico de uma pessoa vai dizer se ela é inferior ou a outra. Isso não existe. Ninguém é inferior a ninguém, ninguém é superior a ninguém. Então, tudo isso foi inventado pelas pessoas que queriam explorar quem estava aqui. Queriam explorar os indígenas, queriam explorar os negros. Queriam ganhar mais dinheiro. É um motivo para explorar o outro, só isso. Não existe ninguém inferior a ninguém. Não existe ninguém superior a ninguém. Se ele nasceu lá na Europa, o problema é dele, legal. Parabéns. Eu nasci aqui em Rondônia, sou neta de indígena, sou feliz, tô ótima. Respeito a minha identidade. Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua religião, cada um tem que ser respeitado pelo que é. E não é traço físico que vai dizer que você é mais inteligente que o outro, que você é superior que o outro. Isso tudo foi inventado. Inventado. Tá bom? Vamos ao quadro para a gente continuar? Já estamos concluindo a nossa aula. Então, essas teorias, gente, elas deram aí margem para todo o racismo que a gente tem hoje. Todo o racismo. Toda forma de preconceito que a gente tem hoje, tá? Então, essa soma de suposições deu suporte para a difusão de argumentos pretensamente científicos, que justificaram ações políticas de controle social exercida pelas elites. As elites queriam dominar o povo, gente, sobre as populações dominadas, negras e indígenas. As elites queriam dominar os negros e os indígenas. E a ciência se prestou a esse desserviço de apoiar esse tipo de situação. Então, o racismo científico e a tese da eugenia, bem como seus defensores, surgiram nesse contexto, tendo como representantes dessa linha de pensamento o francês Arthur e o médico italiano Cesare Lombroso. São pessoas que se prestaram a esse desserviço, né? De tentar ir a favor dessas elites que queriam explorar os nativos e os negros, né? Então, alguns efeitos dessas teorias, né? No ano de 29 foi, sem dúvida, fundamental para as pretensões do movimento eugênico no Brasil. Isso veio para o Brasil, gente. Veio para o Brasil.
Discurso da sociologia e da antropologia, pensadores sociais e intérpretes, né? Como são alguns estudiosos, né? Que, pensadores sociais e intérpretes como Oliveira Viana, Alfredo Ari Júnior, Mário de Andrade, Paulo Prado, Monteiro Lobato, Roquete Pinto e até mesmo Gilberto Freire. Essa visão eugênica veio para nós, como? Na literatura, Monteiro Lobato, dizem que ele era preconceituoso. Gilberto Freire, né, com a questão da democracia racial, se eu não me engano. Enfim, gente, então esses efeitos, na aula que vem eu explico com mais detalhe para vocês, eles vieram para o Brasil. Esse efeito racista, discriminatório, preconceituoso, essa visão, tá certo? Vamos lá para as nossas referências bibliográficas, para a gente olhar rapidinho? Olha aí, essas são as nossas referências bibliográficas, tá certo? Então, eu deixei uma atividadezinha para vocês. Eu espero que vocês realizem. Fiquem bem e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.